Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Já prepara papel, caneta, carrinho de compras da Amazon e lista de desejos do Scooby, que hoje é aquele vídeo pra gente falar de lançamentos, os livros que foram publicados há pouco tempo, que estão pra ser publicados ou então que estão saindo por agora. Lembrando, gente, que neste segundo semestre temos, assim, um lançamento aguardadíssimo. Não sei se por vocês, espero que por vocês, mas por mim, certamente, que é o meu próprio livro que vai sair pela editora Harlequin. Ainda não tenho nenhuma data pra poder confirmar pra vocês, mas sai ainda este ano, fiquem ligados. Portanto, não falarei do meu livro neste vídeo, mas separei aqui vários outros títulos que ou eu já conheço, que já li, que eu amei, ou também que eu tô muito curiosa pra fazer a leitura. E vamos lá, começando no cenário nacional e independente, As Consequências de Amar Você, da Thaís Lousada, é um desses livros que eu já li, tive o prazer de fazer a leitura antes do lançamento. É um livro new adult, ele tem todas essas características do gênero, ele traz um ar muito jovial, essa coisa das paixões na juventude, ele vai trazer esse frescor, esse quentinho no coração, sabe? Vai ter também passagens intensas, pitadas de drama, e a gente tem uma protagonista, que é a Beatriz, sendo forçada a retornar para a cidade dela e forçada a encarar o passado dela que ela tanto tentou esquecer. E é claro que lá ela vai acabar reencontrando, né, um grande amigo do passado, que foi um grande amor do passado e que agora ela mal consegue olhar para a cara dele, então aguardem também Romance Cão e Gato. Outra leitura que eu já fiz é a antologia de contos Amor Através do Tempo, das autoras Beatriz Cortes, Camila Dornas, Gabriela Goulart e Thay Alves. O propósito dessas autoras foi trazer diferentes histórias de amor acontecendo em locais diferentes, com pessoas muito diferentes entre si, em diferentes momentos da história. Então a gente vai ter um romance de épocas no século XIX entre Inglaterra e Irlanda, no conto da Gabriela Goulart. No conto da Camila Dornas, a gente tem um romance entre duas mulheres em Paris, antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial. No terceiro conto da Beatriz Cortes, a gente tem uma história que acontece após o bombardeio em Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. E no último conto da Tayana Alves, a gente vai ter já um romance contemporâneo entre um casal muito amigos, religiosos e que vão se afastando com o tempo. São histórias muito emocionantes e que fica de recomendação pra vocês também. Mais uma antologia de contos, e essa eu ainda não li, mas eu tô louca pra fazer a leitura, também assinada pela Thay Alves e mais outras 5 pessoas. Temos Camila Cerdeira, Lili Lua, Laura Machado, Letícia Rosa e Maria Freitas. Nessa antologia, cada um dos contos vai trazer diferentes histórias de realeza, em épocas que podem ser ou passadas, ou contemporâneas, ou imaginadas no futuro. Enfim, a gente tem uma mescla então aqui de situações também. E o mais importante é que cada conto vai ser muito focado em bastante diversidade, em representatividade. Eu amo uma história de realeza, vocês não? E saindo do cenário independente, a gente tem a antologia de contos sobre amores e estrelas, publicada pela editora Rocco. Esse projeto vai ser formado por 4 livros. Cada um desses livros vai trazer 3 contos de 3 diferentes autores, e o propósito é ser uma antologia pensada aqui na astrologia. Então a primeira edição que saiu dessa antologia era focada em contos dos signos da água, Peixes, Escorpião e Câncer, e agora a gente tem os contos dos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. E os contos são assinados pela Ariane Freitas, Léo Oliveira e Sofia Soter. Lançamento da Globo Out era um que eu tava aguardando muito, porque eu li no ano passado em edição independente, amei, vivo panfletando e agora vou ter na minha estante. Reticências, da Solange Quioro. Aqui a gente tem uma comédia romântica entre 2 personagens que se conhecem apenas virtualmente, vão trabalhar juntos pessoalmente, não sabem que eles são a pessoa com quem eles conversam no virtual. São personagens negros, gordos, a Sol traz muita dessa representatividade. É uma espécie de releitura de Mensagem pra Você, e é uma leitura deliciosa, divertida, de deixar coração quentinho. Outro livro que eu tô louca pra ler é o Enquanto Não Te Encontro, do Pedro Ruas. Aqui a gente tem uma história de encontros, de amor à primeira vista. A gente tá falando de um jovem nordestino que vai numa boate chamada Titanic, por isso a capa, e lá ele conhece um rapaz por quem ele vai se apaixonar à primeira vista e vai trazer todos os encontros e desencontros entre eles. É uma comédia romântica também com muita diversidade, trazendo muito do Nordeste brasileiro, uma história que se passa no Rio Grande do Norte, recheado também de referências da cultura pop. E saindo pela Galera Record, a gente tem Maldito
Maldito Ex, do Juan Julián, que é o autor de Querido Ex. No Querido Ex ele vai trazer a história, né, de um cara que acabou de terminar com um namorado e da noite pro dia ele vê o ex se tornando uma subcelebridade no país. E agora o Maldito Ex vai trazer a história pela perspectiva do ex. E pela intrínseca, indo para um público mais jovem, o serviço de entregas monstruosas é o lançamento do Jin Anotsu e ele vai trazer uma história voltada para um público-alvo entre 9 e 13 anos. E nesse universo que ele conta, né, tanto o universo dos humanos quanto o universo fantástico coexistem. E a gente tem um personagem que trabalha fazendo entregas sobrenaturais até que um dia ele vai sofrer uma tentativa de roubo porque ele tá levando um ovo de um dragão que é muito cobiçado, e é a partir daí que a história vai se desenvolver. Já indo pro cenário internacional, mas ainda num público mais jovem, aqui um público jovem adulto, Cinderela Está Morta, da Kelly Barron. Aqui a gente tem uma história que se passa no mesmo reino de Cinderela, mas assim, uns 200 anos depois da Cinderela ter existido. O reino não tem mais nada a ver com aquilo. Agora ele é comandado por um rei tirano, existe toda ali uma regra em que as meninas, quando fazem 16 anos, elas passam meio que por uma seleção para serem escolhidas como noivas, e se elas não são escolhidas, elas ficam completamente arruinadas. E a nossa protagonista está para passar por esta seleção, só que ela não quer porque ela tá apaixonada por uma garota, então ela foge e ela acaba indo parar nas catacumbas da Cinderela, onde a Cinderela foi enterrada, e lá ela vai descobrir todo o mistério envolvendo esta princesa, né, que era tão icônica e tudo mais. Eu achei a premissa, assim, completamente original, fiquei bem curiosa pela leitura. Também pela Galera Record, um jovem adulto que também vai trazer suas pitadas de mistério, mas aqui não vai ter tanta questão da fantasia, é mais o lado do suspense mesmo. Os Primos, da Karen McManus, que é a mesma autora de Onde Nós Está Mentindo, e aqui a gente vai ter uma história entre primos que são enviados para passar as férias no resort da avó com quem eles nunca viram, porque a avó cortou contato com toda a família. E quando eles chegam lá, eles percebem que a intenção da avó em chamar não era assim necessariamente o que eles estavam pensando. Todos os segredos da família vão começar a vir à tona, então é todo esse mistério envolvendo relações familiares, que também é o tipo de livro que eu adoro. Um que eu já tenho aqui na estante, não vejo a hora de ler, é o Agora Que Ele Se Foi, de Elizabeth Azevedo, que tá saindo pela Editora Nacional. É a mesma autora de Poeta X, que saiu pela Galera Record. Aqui a gente tem um romance escrito em versos, ao mesmo estilo do Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds, que é um livro maravilhoso. E aqui a gente tem a história de duas jovens, uma mora na República Dominicana, a outra mora nos Estados Unidos. Essa jovem que mora na República Dominicana, ela sonha em mudar para os Estados Unidos, fazer faculdade de medicina lá, que é onde o pai dela mora, e ela sempre recebe as visitas do pai dela ao longo das férias. Já essa jovem dos Estados Unidos leva uma vida bem diferente e tal, e o pai dela sempre viaja negócios para a República Dominicana. E o livro, em partes, é baseado na queda do voo 587, porque o que acontece justamente numa dessas viagens, né, esse homem vai sofrer esse acidente de avião, e a partir daí a gente vai ter a história dessas duas garotas conectadas, porque elas vão descobrir que elas são irmãs. É um livro que vai tratar sobre luto, sobre o quanto a vida das pessoas, né, que tinham familiares no voo foram afetadas, e é um livro que eu tô louca pra fazer a leitura. Férias em Taipei, da Abigail Hingwei, tá saindo pela Globo Out. Ele vai trazer uma protagonista que é descendente de chineses, né, que migraram pros Estados Unidos em busca de melhores oportunidades. Eles são muito rigorosos com os estudos, e eles acabam enviando a filha para Taiwan para participar de um projeto educacional. Só que quando ela chega lá, ela descobre que na verdade não é um projeto educacional, os pais dela não sabiam. É um projeto em que os jovens vão para lá para festejar, para conhecer gente. Então, pela primeira vez a gente vai ter essa protagonista tendo um gostinho da liberdade, longe da rigidez e do controle dos pais. Já saindo do cenário jovem adulto, indo para os romances adultos, temos aqui Ventos de Mudança, da Beverly Jenkins, romance de época publicado pela editora Arqueiro. É um livro que vai se passar no período da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, trazendo como protagonista uma professora negra que vive num dos estados do sul, trabalhando com pessoas que são ex-escravizados, e que vai acabar se envolvendo com um arquiteto que tem um interesse pessoal muito grande na reconstrução daquela cidade. Pela editora Harlequin, a gente tem um romance de época da Olivia Waite, Guia de Mecânica Celeste para Damas, que está sendo publicado por enquanto apenas em formato digital. Ele é um romance de época também, um romance de época entre mulheres.
mulheres. Uma delas é uma tradutora de astronomia que vai fazer um trabalho para traduzir textos em francês da viúva de um astrônomo. Essa mulher é artista e quando elas se conhecem, né, vai surgir essa paixão entre elas. E também pela Harlequin a gente tem uma união extraordinária da Alyssa Cole, que é a mesma autora de Aliança de Casamento, uma comédia romântica que eu amo. E aqui a gente também tem um romance de época que se passa nos Estados Unidos, na época da Guerra de Secessão. E o romance vai acontecer entre uma mulher negra que vai trabalhar como espiã e um homem que também tá exercendo essa mesma função de espião. Então temos dois agentes secretos. Eu adorei essa premissa. Também com ares de época, um livro que eu já li, Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid, maravilhosa. Aqui a gente não tem, né, um período tão distante, é um livro que vai se passar entre os anos 1950 e 1980. Ele fica alternando entre as linhas temporais. Ele se foca em uma família, que é a família Riva. A gente tem como protagonistas 4 irmãos, especialmente a Nina, que é uma modelo surfista. Eles são filhos de um cantor muito famoso, mas esse cantor nunca foi um pai presente, nunca esteve presente ali pros filhos. E os filhos vão realizar também uma festa que eles realizam todos os anos, e a gente tem essa alternância narrativa, né, pra mostrar a origem dessa família, tudo que aconteceu até aquele momento, e depois, quando chega o momento da festa, a gente tem hora após hora mostrando os acontecimentos de uma festa que vai terminar em um grande incêndio. É um dos melhores livros da Taylor Jenkins Reid em termos de construção de história, desenvolvimento de personagens. A sensibilidade que ela tem é muito grande, mas não foi um dos meus favoritos, né, em termos do quanto ele não me tocou como os outros livros dela, embora ele tenha me emocionado também. É um livro incrível. Já vindo para os romances contemporâneos, Escola de Contos Eróticos para Viúvas, da Bali Kaur Jaswal, não sei se assim pronuncia o nome da autora. Ele é um livro que foi enviado primeiro pela Tag Inéditos, fez parte do clube de leituras da Reese Witherspoon, e ele traz a história de uma mulher descendente de indianos, que faz parte de uma comunidade Sikh, que é muito tradicional em Londres, e depois da morte do pai dela, ela se vê na obrigação de sustentar a família, então ela aceita um trabalho para dar aula de escritas criativas para uma comunidade Sikh. Só que quando ela chega lá, ela percebe que ela precisa ensinar primeiro, né, aquelas mulheres a escrever, o que tá muito distante da escrita criativa, algo que ela sonhava, que ela ansiava, porque ela queria um pouco se distanciar, né, da comunidade tradicional e tudo mais. E quando ela percebe que existe uma troca entre as mulheres ali de um livro erótico, ela começa a perceber, né, os desejos, as fantasias, os anseios que existem entre aquelas mulheres. Eu tô doida pra fazer essa leitura. Também temos lançamento da coleção Romances de Hoje da Editora Arqueiro, um novo capítulo para o amor da Jenny Colgan. Vai trazer a história de uma mãe solteira que precisa se virar pra cuidar do filho dela de 4 anos, e quando o aluguel dela aumenta, vai pra preços exorbitantes, ela acaba tendo que se mudar com o filho pra Escócia. Ela aceita o convite pra ir trabalhar numa livraria, e quando ela chega lá, o dono da livraria é um daqueles tiranos, os filhos dele também são péssimos, ou seja, já dá pra perceber que a gente vai ter romance cão e gato, crianças fofas ou não tão fofas, muitos livros, também vários elementos que eu sei que eu vou adorar na leitura. E temos também os 100 Pedaços de Mim, da Lucy Dillon, né? Aqui a gente tem uma protagonista que terminou recentemente um relacionamento, tá passando por aquele processo, né, de superação, e ela decide que ela só vai ficar com 100 objetos essenciais na vida dela, vai se desfazer de tudo aquilo que não serve mais pra ela, e nesse processo, né, de escolher quais 100 objetos ela vai ficar, ela vai rever muito da vida dela, relembrar o quanto cada um daqueles objetos foram importantes na vida, enfim, também parece ser um livro bastante emocionante e sensível, assim como o outro livro da autora que eu li esse ano e já tem vídeo resenha aqui no canal. Indo também para esse lado de maior sensibilidade, um livro que eu já li, eu amei, é o Quando Te Vejo, da Holly Miller. Aqui a gente tem um romance com um toque fantástico, porque o protagonista tem sonhos proféticos, ele sonha o que vai acontecer na vida das pessoas que ele ama, por isso ele também evita relacionamentos, porque ele sabe que ele pode acabar sonhando com algo que ele não quer ver. É um romance extremamente sensível, preparem os lencinhos, eu me encantei completamente por essa história. Um livro que eu tô muito curiosa, vai sair pela editora Paralela, As 9 Vidas de Rose Napolitano, da Dona Freitas. Vai trazer a história de um casal que tinha combinado que eles não teriam filhos, porém depois de se casar, o marido decidiu que ele quer ter filhos, a mulher continua não querendo, eles vão ter então aquele momento de conflito, e a partir daí a autora vai trazer 9 diferentes possibilidades de resolução desse casal, 9 coisas que eles podem fazer, 9 diferentes decisões que eles podem tomar, e os diferentes rumos que a vida deles vai tomar a partir dessas decisões, pra realmente decidir, né, o quanto as nossas escolhas, aquilo que a gente faz, afeta naquilo que a gente vive. Quem também vai trazer uma temática aí de maternidade é o Susan Não Quer Saber de Amor, da Sarah
Heywood. Foi um livro primeiro enviado pelo Clube Intrínsecos. E aqui a gente tem a história de uma advogada que ela prefere se manter distante das emoções. Essa não é a praia dela, ela quer se manter no controle da vida dela. E acontece que logo após ela perder a mãe dela, ela vai acabar engravidando por acidente. Ou seja, a vida dela tá saindo completamente do controle. Ela vai entrar em disputa no testamento porque ela acha que a mãe dela foi equivocada ao deixar a casa pro irmão dela. E a partir daí que a história vai caminhar. É um livro que eu me interesso bastante porque eu sou dessas pessoas também, né, que tem problemas de ficar tentando controlar as coisas. Indo aí pros ares de suspense, um livro que eu tô doida pra ler porque é de um autor que eu gosto muito, que é o Michel Bussy. Eu não sei pronunciar o nome dele porque ele é francês. Eu Devia Estar Sonhando, que vai trazer uma mescla de romance com suspense. E aqui a gente tem a história de uma comissária de bordo que 20 anos atrás fez uma escolha de viver um romance apesar do casamento e dos filhos que ela já tinha. E ela acabou querendo deixar aquela noite para trás, meio que fingir que nada aconteceu. Só que agora, 20 anos depois, ela acha estranho quando ela é chamada para fazer o mesmo itinerário que ela fez aquela noite com a mesma equipe, e ela vê o passado dela acontecendo de novo no presente, o passado voltando à tona, esse passado que ela tentou deixar para trás. Outro autor que eu gosto muito é o Ion Nesbo, e a editora Record está relançando os livros desta coleção que já tinham sido publicados numa outra edição e agora estão saindo de novo com o mesmo design gráfico que foi dado a partir da publicação de Boneco de Neve. Então A Estrela do Diabo é o 5º livro dessa série e é um dos lançamentos do autor, porque o Redentor, que é o título mais recente dessa série, né, então ele já é dos títulos novos, não é dos títulos antigos, também está sendo publicado. Não sei se esse é o 12º, se esse é o 13º livro da série, porque eu já perdi as contas, mas é uma série que eu gosto bastante e eu preciso ler não só esse, como também os livros que vieram antes de Boneco de Neve, porque eu também não li ainda. Também pela editora Record tá chegando um novo lançamento do Alex Michaelides, que é o mesmo autor de A Paciente Silenciosa. Agora temos As Musas, em que a gente tem uma mulher tentando investigar um assassinato numa faculdade, em que ela tem certeza que quem matou aquela aluna foi o professor de tragédia grega, e ela vai ficar tentando provar que esse professor é o culpado, e ela mesma vai se colocar em risco a partir disso. E agora, falando de relançamentos de livros mais clássicos, a Alfaguara tá trazendo uma nova edição de O Senhor das Moscas, do William Golding. Nesse livro a gente tem um avião que cai ao meio da Segunda Guerra Mundial numa ilha e só um grupo de garotos sobrevive, e a gente tem esse grupo de garotos sobrevivendo ali. A Antofágica trouxe uma edição maravilhosa de Orgulho e Preconceito da Jane Austen, também é um livro que eu estou louca pra ter na minha coleção, porque essa edição está linda. Assim como a edição de O Morro dos Ventos Uivantes da Emily Brontë, que também saiu pela Antofágica. E das Irmãs Brontë a gente tem também novas edições pela Companhia das Letras, a Penguin, que também é uma excelente editora. A gente tem O Morro dos Ventos Uivantes, Jane Eyre e A Inquilina de Wildfell Hall, então um romance de cada irmã Brontë, saindo também pela Penguin. E por fim, a Companhia das Letras está trazendo uma nova edição de Luz em Agosto, do William Faulkner, livro que consagrou definitivamente o Nobel do autor. É um livro que se passa no sul dos Estados Unidos na década de 1930, mostrando histórias paralelas num período marcado pela brutalidade e a religiosidade daquela região. E é isso, gente! Que outros lançamentos também vocês ficaram interessados? Contem pra mim aqui nos comentários. Não dá pra eu falar de todos os lançamentos da vida, né? Porque afinal, senão a gente fica aqui até amanhã. Mas me falem também se desses que eu mostrei, quais vocês ficaram mais curiosos pela leitura. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, isso ajuda demais o meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita pra ativar o sininho e não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.